Fala galera, vamos lá para a resolução de mais uma questão da prova do Enem 2019, segunda aplicação. Ele fala para nós o seguinte: um foguete viaja pelo espaço sideral com propulsores desligados. A velocidade inicial v tem módulo constante e direção perpendicular à ação dos propulsores, conforme indicado na figura. Então, repara, está tudo desligado, não tem propulsor nenhum. Eu estou no espaço sideral, então esquece força-peso, esquece qualquer força, tá? Alguma coisa fez esse foguete ter uma velocidade para a direita, conforme está aqui na figura. Ó. Então, tem uma velocidade para a direita, conforme está aqui na figura, tá? Aí ele fala para nós o seguinte: o piloto aciona os propulsores para alterar a direção do movimento quando o foguete passa pelo ponto A e os desliga quando o módulo de sua velocidade final é superior à raiz de 2 vezes v, o que ocorre antes de passar pelo ponto B. Considere as interações desprezíveis. A representação gráfica da trajetória seguida pelo foguete antes e depois de passar pelo ponto B. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Repara que ele fala que os propulsores estavam desligados. Não tinha uma força atuando antes de passar pelo ponto A, tá? Então, como é que nós vamos pensar isso? Ó, a velocidade inicial de v tem módulo constante e a direção perpendicular dos propulsores. Aciona os propulsores para alterar a direção do movimento quando o foguete passa pelo ponto A e os desliga quando o módulo da velocidade final é superior à raiz de 2 vezes v. Bom, então juntei essas informações, lembrando que o propulsor é ligado em A e desligado antes de passar em B. A única força a atuar no foguete é a do propulsor, mas a força só atua depois que passa no ponto A. Beleza? Bom, a figura nos leva a crer que a força será vertical e para baixo. Por quê? Porque ele bota os propulsores lá em cima com o foguete virado para baixo. Então, os propulsores vão empurrar esse foguete para baixo. Então, a força que os propulsores farão é na vertical e para baixo, tá bem? Devido a essa força, o foguete ganha velocidade no eixo Y. Sim, porque devido a essa força está aqui empurrando para baixo, vai ganhar velocidade no eixo Y. E essa velocidade aumenta, porque se tem uma força, tem aceleração. Se tem uma aceleração, a velocidade vai crescendo. E vai crescendo enquanto tiver força, enquanto os propulsores estiverem ligados. Então, ó, passou em A, vai ter uma força empurrando para baixo, tá bem? E essa força permanece, essa velocidade no eixo Y é crescente. Repara, apesar de ter uma velocidade no eixo Y, de ganhar uma velocidade no eixo Y, a velocidade v no eixo x permanece a mesma. Por que permanece a mesma? Porque no eixo x não tem força. Se não tem força no eixo x, não tem quem altere a velocidade do eixo x. Então, o que acontece? Então, vamos botar aqui. Ó. Chegou aqui, foi quando ligou os propulsores. Só tinha velocidade no eixo x. Ligou os propulsores, começou a ganhar uma pequena velocidade no eixo y. A velocidade Vx continua a mesma. Continuou tendo força dos propulsores, aumentou Vy, Vx continua a mesma. Repara então que a distância para a direita é sempre a mesma, mas a distância que vai andando para baixo vai ficando cada vez maior. Por quê, professor? Porque se é uma velocidade crescente, no mesmo tempo ele vai andar distâncias cada vez maiores. Então, e a velocidade azul do eixo x não muda, porque não tem força no eixo x. Então, isso vai fazendo uma trajetória parabólica, tá bem? Até que chega o momento
em que a velocidade vai dar v raiz de 2 e ele vai desligar os motores. Tá? Ao desligar os motores, o que acontece, pessoal? Ao desligar os motores, o vetor verde que estava crescendo para de crescer. O vetor azul, que era constante, continua constante, não vai mudar. Se para que a velocidade mude, é necessário ter uma força. Se eu desliguei os propulsores, deixou de ter força. Se deixou de ter força, a velocidade continua existindo com o mesmo módulo, com a mesma direção e com o mesmo sentido. E aí, se eu somar esses dois vetores vão dar na direção de B. Com isso, pessoal, a alternativa correta é a alternativa letra C. Beleza? Tá aqui, ó, realmente vai andando mais para a direita do que para baixo, depois começa a andar mais para baixo do que para a direita. A letra C tem que ser a resposta correta. Valeu, galera, e até a próxima questão. Tchau, tchau.